Olá pessoal, boa noite a todos, todo mundo entrando, são 10 horas em ponto, hoje eu atrasei, desculpa, são 10h02, tá? Teresina, olá, Gisele, todo mundo, boa noite, Gui, Alex Petarli, boa noite. Isso, hoje eu atrasei um pouco, né? 10h02, pessoal de Campos no Rio, Recife, Minas, boa noite, Ceará, Fortaleza, Maceió. Amigos, o tema de hoje é... Obrigado. A nova edição do livro vai sair em março, tá bem? Vai sair em março com a lei absolutamente atualizada, evidentemente, ampliada, com a lei de drogas e a lei antiterrorismo. Eu estou na fase final de revisão da lei antiterrorismo, da lei de drogas, tá bem? O tema de hoje é sobre a lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro é um tema que vem caindo muito nos concursos públicos diversos. E não é por outra razão, porque o tema está na moda, e eu estou aqui com a prova de domingo passado para delegado de polícia de Goiás. Nessa prova foi questionada a lavagem de dinheiro. Questão 39, letra B. Olha a prova aqui, ó. Quem fez a prova domingo passado estava em Goiânia com o pessoal do Supremo Concursos. Questão 39. Para a caracterização do delito de lavagem de dinheiro, a legislação de regência prevê um rol taxativo de crimes, antecedentes, geradores de ativos de origem ilícita, sem os quais o crime não subsiste. Essa questão está no meu livro, não é? Eu ia abordar essa questão no decorrer da nossa aula de hoje, eu vou fazê-lo, tá bem? Vamos manter aquele nosso ritmo, aquele nosso clima de sala de aula, com silêncio, o estudo concentrado, absolutamente concentrado, sem ficar falando ou repetindo o que eu disser, para não atrapalharmos os colegas. Muito bem. O que seria, Gabriel, portanto, a lavagem de dinheiro? A expressão lavagem, ela significa o quê? Qual é a origem da expressão lavagem de dinheiro? O meu livro de editora é Juspodium, Ailton, Juspodium. A expressão lavagem, ela foi inspirada na máfia norte-americana, estadunidense, de 1920, 30 por ali, porque a máfia praticava diversos crimes e eles não sabiam o que deveriam fazer com o produto dos crimes. O que fazer com o produto de um crime? É claro que se você tem 10, 20 mil reais, 15 mil reais, você esconde debaixo do colchão, passa a pagar a conta de mercado de dinheiro, abastece seu carro de dinheiro, não é? Enfim. Agora, quando você tem milhões de reais com atividades ilícitas muito rentáveis, como o tráfico de drogas, por exemplo, não é isso? Você precisa construir uma origem lícita para aquele dinheiro. Senão, não adianta você ter 20 milhões em casa se você não puder gastá-lo, não puder justificar sem levantar suspeitas. Então, a máfia estadunidense, ela usava de lavanderias, essas que a gente usa para lavar roupa, para lavar o terno, o vestido, lavanderias para, nesse negócio formal, lícito de lavanderia, injetar o dinheiro sujo proveniente dos crimes da máfia e lavá-lo e retirá-lo limpinho, construindo uma nova origem daquele dinheiro. Professor Aurélio, um abraço. Muito bem. Existem outros nomes como lavagem de capitais, branqueamento de capitais, tá bem? No direito penal espanhol é muito comum a expressão branqueamento de capitais, ok? Muito bem. Qual seria o bem jurídico protegido pelo crime de lavagem? Essa lei de lavagem, que é a Lei 9.613 de 98, é uma lei que se chama Lei Pluriofensiva. Gabriel, o que é uma lei pluriofensiva? É aquela que protege vários bens jurídicos. É aquela que, a contrário senso, o autor praticando a infração penal, ele causa lesão a vários bens jurídicos. Aí, pluriofensiva, pluralidade de ofensas. Quais são os bens tutelados? A ordem econômica, a ordem tributária,
que mais, Gabriel? Além da ordem econômica e da ordem tributária, o sistema financeiro nacional, a paz pública, a administração da justiça. Então, cuidado com isso. Agora, uma questão muito importante que cai em todas as provas. O que se faz na atividade de lavagem de dinheiro? Eu pego dinheiro sujo, vocês podem usar as expressões dinheiro sujo, dinheiro limpo, que a doutrina utiliza, tá bem? Dinheiro sujo, dinheiro limpo. Na lavagem, eu pego dinheiro sujo proveniente de alguma infração penal e construo uma origem lícita daquele dinheiro. Uma vez construída a origem lícita, eu posso empregá-lo em qualquer coisa. E nessa operação toda, o que nós temos? As chamadas fases da lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro reconhece 3 fases. Então é muito comum perguntar assim na prova: quais são as fases da lavagem de dinheiro? Discorra sobre as 3 fases ou discorra sobre as fases da lavagem de dinheiro. A primeira fase é a chamada introdução. A segunda fase é a chamada primeira fase, introdução. Segunda fase, dissimulação. Terceira fase, integração. Então vou repetir, tá? O pessoal fica aí perdido colocando carinha, coração e aviãozinho, aí desconcentra quem está falando e quem está ouvindo, né? Eu não sei o que as pessoas fazem aqui no Periscope, quinta-feira, 10h10 da noite, que não tem o que fazer, fica perturbando os outros, né? Então, primeira fase, introdução. Reclamo mesmo, tá? Reclamo, é todo mundo aqui sério, querendo estudar, se esforçando, aí vem um bando de palhaço ficar atrapalhando a nossa vida. Ah, pelo amor de Deus, pô. Vamos lá. Muito bem, então 3 fases: introdução, dissimulação e integração. Eu não sou muito dado a acrônimos, não. Eu não gosto de macete, olha, acrônimo, mas reconheço que esses acrônimos, eles facilitam muito a nossa vida. Então, olha lá, mais um, vou bloquear. ID. O que é ID? Introdução, dissimulação, integração. Vamos abordar cada fase. Na introdução, o que te lembra a palavra introdução? Você já sabe que na lavagem de dinheiro, olha como é importante fixar a premissa inicial para o raciocínio posterior. Você já sabe que na lavagem de dinheiro, eu tenho um dinheiro sujo proveniente de infração penal qualquer, e eu construo uma nova origem para esse dinheiro, uma origem lícita. Então, se a primeira fase é a introdução, o que te lembra a palavra introdução? Introduzir alguma coisa em alguma outra coisa. Então, pela introdução, e nisso não tem nenhuma piada, nenhum cunho de piada, nada. Isso é o que alguns pensaram, tá? Isso aqui é direito penal, coisa séria. Então, pela introdução, eu introduzo alguma coisa em algum lugar. Então, o agente pega o dinheiro sujo e introduz no mercado formal. Ele pega lá a mala de dinheiro, um caminhão cheio de dinheiro sujo proveniente de infração penal, tráfico de drogas, por exemplo, e introduz esse dinheiro sujo que ele angariou com a prática da infração penal no mercado formal, mercado lícito. Nesse momento é importante você entender isso. Nesse momento da introdução, eu tenho a separação física entre o produto do crime e o autor dele. Essa separação física ocasionada pela introdução entre o produto do crime introduzido no mercado formal lícito e o autor do crime anterior, ela dificulta muito a identificação da origem ilícita. Então essa separação física, vou repetir, dificulta demais a identificação da origem ilícita do valor. Agora, por que a gente introduz? Então, vejam bem, um hotel, por exemplo, hotel, boate, quantas boates vocês conhecem que abrem, ficam um ano abertas e depois fecham? Quantas e quantas não são? Então, tem uma boate, por exemplo, eu tenho dinheiro sujo proveniente de crime, eu pego o dinheiro e introduzo na boate, tá bem? Essa é a primeira fase. A segunda fase é a chamada dissimulação. Na segunda fase, chamada dissimulação, em inglês lawyering, é aqui que eu tenho a lavagem propriamente dita. É aqui, na dissimulação,
Porque eu tenho a lavagem propriamente dita. O agente pega esse dinheiro sujo e dissemina-o em várias operações lícitas. Vejam vocês que o dinheiro sujo já está o quê? Já está introduzido. O que eu faço? Eu, pela introdução, eu introduzo, e agora pela dissimulação, eu faço diversas operações contábeis e operações econômicas para já transformar, por isso que eu falei, é aqui que eu tenho a lavagem propriamente dita, para transformar aquele dinheiro sujo em dinheiro limpo, tá bem? Então praticam-se condutas que vão buscar impedir a origem ilícita do dinheiro. Aplicações econômicas, por exemplo, não é? E por fim, eu tenho... Alex, daqui a pouco eu vou para a pergunta, tá, amigo? Daqui a pouco. E eu tenho a terceira fase, que é a integração. O que te lembra a palavra integração? Integração, ora, vamos raciocínio, me ajuda a pensar, tá? Raciocina comigo. Eu tenho dinheiro sujo, eu passei pela primeira fase, introdução, injetei o dinheiro sujo em algum negócio lícito formal, depois praticou-se a dissimulação, a lavagem propriamente dita, e agora é a integração. Quando se chega à fase da integração, é porque o dinheiro já está o quê? Limpo. Já se construiu uma origem lícita para aquele dinheiro sujo. Uma vez que o dinheiro esteja limpo, o que eu faço? Integração. Eu faço o que eu quiser. Eu compro móveis, eu compro imóveis, compro carro, compro fazenda, eu faço qualquer coisa. Viajo, não é? Adquiro empresas, compro ativos de empresas. Então vejam vocês que nesse momento, com dinheiro já com aparência de origem lícita, eu faço a integração. Aplicações financeiras. Eu compro ações da Petrobras, ações da Magazine Luiza, que dispararam, né, do ano passado para cá. Então quer dizer, eu faço o que eu quiser, porque agora aquele dinheiro já está com a origem lícita. Tudo bem? Tomem um cuidado. Qual? O cuidado é, pergunta do Alex, que eu ia falar, para que o agente pratique a lavagem de dinheiro, ele precisa praticar as 3 fases? Será? Para que o agente seja penalmente responsabilizado pelo crime de lavagem de dinheiro, é preciso que ele pratique as 3 fases? Não. Basta que ele pratique apenas uma fase. Vejam vocês, eu tenho dinheiro sujo proveniente de jogo do bicho, por exemplo. E o Alex, que fez a pergunta, é dono de um estacionamento, uma boate. Eu pego o dinheiro sujo e introduzo na boate dele. Eu pratico a introdução. O que ele faz? Ele faz tão somente a dissimulação. Ele fala, Gabriel, você pode pegar o dinheiro sujo, injetar na minha boate, pessoa jurídica, né, válida, formalmente lícita, autorizada pelo Estado a funcionar, com os atos constitutivos registrados na junta empresarial. E ele faz o que? Ele faz só a dissimulação. Eu introduzo, ele dissimula e depois me entrega o dinheiro com origem lícita construída e eu gasto onde eu quiser. Pratico a integração. Notem vocês que o Alex, no nosso exemplo, praticou somente a segunda fase, que é a dissimulação. Ele pode ser responsabilizado? Pode. Então, embora existam as 3 fases, basta que a gente pratique somente uma das fases para que já exista a lavagem de dinheiro. Tudo bem? Agora uma questão importante. A lavagem de dinheiro, ela tem uma natureza muito interessante. Qual, Gabriel? Diz-se em doutrina, e é verdade, que a lavagem de dinheiro é um crime acessório. E é. Crime acessório, também chamado crime parasitário. Vincenzo Manzini, na Itália, chamava o crime acessório de crime parasitário. Gabriel, o que é crime parasitário? Nunca ouvi falar. Está ouvindo hoje comigo aqui no Periscope. Tudo bem? O que é um crime parasita? O que é um parasita? Vamos pensar. Chega desse modelo de você assistir a uma aula
o professor falar, e você anotar, e eu finjo que ensinei, você fingiu que aprendeu, não aprendeu nada. Você limitou-se a copiar a matéria, não pensou, não raciocinou. Estamos aqui reunidos para raciocinarmos, tá bem? Então vejam, o que é um parasita? Parasita é um ser que vive à custa do outro, né? Carrapato, piolho, né? Parasita. O crime parasitário é aquele que vive à custa de outro. É aquele que depende da prática de outro crime. Então, o crime acessório é também chamado crime parasitário. Entretanto, existe uma outra expressão. César Bittencourt e Alberto Silva Franco chamam o crime... Não, eu não falei crime do carrapato, por favor, não me entendam mal. Eu não falei o crime do carrapato, tá? É por conta de vocês. Ah, mas o Habib falou do que é o crime do carrapato. O Habib falou, não falei nada, eu dei um exemplo, tá? Não existe disserte sobre o crime do carrapato, por favor, tá? Muito bem. Então, senhores, dizia eu, César Bittencourt e Alberto Silva Franco chamam o crime acessório de tipo vassalo. Quem eram os vassalos? Os vassalos eram os súditos do rei. Naquela ordem pessoal de vassalagem. Primeiro vassalo, segundo vassalo, terceiro vassalo, quarto vassalo. É como se o crime parasitário ou acessório fosse um súdito do crime antecedente, não é? Então vejam vocês, o crime de lavagem é por excelência um crime acessório, igualzinho à receptação. Adquirir, transportar, conduzir, ocultar, produto de crime. Aqui, o artigo 1º deixa clara a natureza acessória. Diz assim, estou lendo a lei aqui, ocultar ou dissimular. A natureza, origem ou localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Então, ocultar ou dissimular, por exemplo, dinheiro proveniente de infração penal. E nessa questão do crime ser um crime acessório, e essa foi a questão da prova para a delegada de polícia de Goiás, domingo passado, existem, amigos, 3 gerações de leis de lavagem de dinheiro. Quais são? Essas gerações, esse tema, gerações da lei de lavagem de dinheiro, está ligado às infrações penais antecedentes. Se você reparar, o seu artigo 1º da lei de lavagem, ele tinha um rol, vários incisos, hoje todos revogados. Reparou? Ou todos revogados, tá? Pela lei 12.683 de 2012. Mas ele trazia um rol de crimes antecedentes. Vamos abordar essa temática. As leis de primeira geração, são leis que trazem como crime antecedente tão somente o tráfico de drogas. Eu vou repetir. As leis de primeira geração são leis que trazem tão somente como crime antecedente o tráfico de drogas. Se a nossa lei fosse uma lei de primeira geração, se fosse, não é, mas se fosse, só seria possível a lavagem de dinheiro sujo proveniente do tráfico de drogas. Já a lei de segunda geração é aquela lei que traz um rol de infrações penais antecedentes. Não é só tráfico de drogas, ela tem uma amplitude maior. Ela admite a lavagem de dinheiro sujo proveniente daqueles crimes elencados no rol da lei. Essa é uma lei de segunda geração. Tá bem? Então estamos ampliando. Primeira geração, lavagem de dinheiro só de tráfico de drogas. Segunda geração, lavagem de dinheiro só de tráfico? Não, qualquer infração que esteja naquele rol. E as leis, Gabriel, de terceira geração é a maior das amplitudes. Também é a hipótese mais ampla. A lei de terceira geração é a lei que admite a lavagem de dinheiro proveniente de qualquer infração penal. Ou seja, a lei não traz um rol de infrações antecedentes. Qualquer infração penal, seja crime
seja contravenção, por exemplo, pode gerar produto ilícito para a lavagem de dinheiro. Muito bem. Vejam, a nossa lei brasileira, estou com a prova aqui, delegado de Goiás, a lei brasileira sempre teve, desde 98, sua edição, um rol de infrações antecedentes. Bom, pelo que eu falei para vocês, se ela sempre teve um rol de infrações antecedentes, ela sempre foi uma lei de segunda geração. Entretanto, em 2012, a lei 12.683 revogou esse rol, passando a nossa lei a ser uma lei de terceira geração. Por isso que o caput do artigo 1º foi alterado. Alterou-se o caput para quê? Para admitir a lavagem de qualquer infração penal. E no final do caput estava assim, de crime, e agora de infração penal. Por quê? Porque agora se admite a lavagem de qualquer infração, inclusive contravenção penal, que não se admia anterior a essa alteração. Aí vem a prova, delegado de Goiás de domingo passado, e diz assim, questão 39, letra C de casa. Letra B. Para a caracterização da lavagem de dinheiro, eu vou repetir, presta atenção, vou falar uma vez só. Para a caracterização do delito de lavagem de dinheiro, a legislação de regência prevê um rol taxativo de crimes antecedentes, geradores de ativos de origem ilícita, sem os quais o crime não subsiste. Certo ou errado? Questão de prova. E aí? Certo ou errado? Errada. Errada. Não existe mais o rol taxativo no artigo 1º. Por quê? Porque a nossa lei é de terceira geração. Tudo bem? Bom, meus amigos, como eu sempre faço com vocês, eu estou falando já há 24 minutos. Vou abrir agora 6 minutos finais para as perguntas de vocês. Vocês têm alguma dúvida sobre lavagem de dinheiro? Qual é a sua dúvida sobre a lei de lavagem de dinheiro? Pergunte que, se eu souber, irei respondê-la. Poderia falar mais, mas eu quero democratizar esse espaço para vocês tirarem dúvidas. Cabe tentativa? Cabe sim. Cabe tentativa? Claro que cabe, evidente. Não há nenhum impedimento para a tentativa não ser admitida. Gabriel, e o non-olet? O non-olet é um princípio lá do direito tributário. Não há que se falar aqui no princípio pecúnia non-olet. Tudo bem? Muito bem. Vamos lá. É preciso trânsito em julgado do crime antecedente? Vamos lá. É preciso do trânsito em julgado do crime antecedente? Amigos, o artigo 2º, parágrafo 1º da lei, vamos a ele. Artigo 2º, parágrafo 1º diz assim: artigo 2º, professor Pedro Barreto, você por aqui, bem-vindo à minha aula de penal. Espero que você dê sua contribuição de direito tributário na nossa aula de penal. Seja bem-vindo, meu amigo. Saudade de você, não te encontrei em Goiás. Amigos, vamos lá. Então, o artigo 2º, parágrafo 1º fala assim. Veja, a pergunta é... Eu também, cara, saudade de você. Você tá sumido, não te vejo mais, né? O artigo 2º diz assim, parágrafo 1º. A pergunta é: para que exista lavagem de dinheiro, é necessário o trânsito em julgado da infração antecedente? Parágrafo 1º do artigo 2º. Parágrafo 1º. A denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente. Por aí já se presume o quê? Presume não, já fica claro que não precisa haver o trânsito em julgado da infração penal antecedente. Basta que a denúncia traga indícios, mesmo que não exista inquérito policial instaurado pela infração penal antecedente, mesmo que não haja sequer uma notícia crimes. O que importa é que haja indícios da infração penal
antecedente. Gabriel, a absolvição da infração antecedente, pergunta o Gladson, ou a extinção da punibilidade, mesmo artigo 2º, amigo, parágrafo 1º, de novo, a denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente. Olha agora, Gladson, olha agora, sendo puníveis os fatos previstos nesta lei, ainda que desconhecido ou isento de pena ao autor, ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente. O STJ já tem julgados que dizem que, aplicando isso, e dizem, por exemplo, a ocorrência da prescrição da infração penal antecedente não influencia em nada a lavagem de dinheiro. Gabriel, o crime de sonegação fiscal pode ser uma infração penal antecedente? Boa pergunta. Quando a lei era de segunda geração, a sonegação fiscal, tecnicamente chamado de crime contra a ordem tributária, não estava lá no rol. Então, incrivelmente, era impossível haver a lavagem de dinheiro da sonegação fiscal. Como agora a lei passou, agora em 2012, a lei passou a ser uma lei de terceira geração, é possível sim que haja a lavagem de dinheiro proveniente lá da sonegação fiscal. Alguém perguntou sobre a repatriação e eu vou encerrar o periscope de hoje aqui, tá bem? Aliás, confesso que esses spams que estão no Instagram, no Periscope, de coração, de bichinho, realmente eles cansam. Eu conheço muito professor de alto nível que não vem mais ao Periscope por causa disso, né? Porque é incrível, uma ferramenta espetacular e as pessoas ficam mandando spam e carinha e coração, quer dizer, uma ferramenta tremenda, como sempre, tudo que o ser humano constrói, ele mesmo destrói. A pior espécie que há no mundo viva é o ser humano. É impressionante. Uma ferramenta poderosa, não é? Poderosa, não é? E aí, o próprio ser humano destrói. Quer dizer, não pode ter nada que funcione porque não sabe usar, não é? Pois é. Enfim, eu bloqueio, mas parece que não acaba nunca. Isso é igual o Gremlin, né? Você bloqueia um, aparecem dois. Muito bem, vamos lá. É muito chato mesmo, muito chato, muito chato. Vamos lá. O Hercit. O quê? Hercit. O que é o Hercit? É o apelido do Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária. Calma que eu vou repetir. Hercit. Regime cambial, Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária. A Lei 13.254 de 2016, olha aí, a área do Pedro Barreto, em tributário e tudo mais, aquela coisa legal, né? A Lei 13.254 de 2016 instituiu esse regime especial, ou seja, positivou no artigo 5º, parágrafo 1º, estou com a lei aberta aqui na frente, uma causa de extinção da punibilidade relativa à lavagem de dinheiro. O que é isso? O Hercit, o Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária, ele permite que o agente regularize um dinheiro, valores, recursos, voluntariamente, ok? Que não foram declarados à Receita Federal. Muitas vezes, valores que estão lá fora no exterior. Então a pessoa recebeu um dinheiro lá fora, até sonegou e o valor que deveria pagar de imposto ocultou. Sonegação fiscal com lavagem de dinheiro. Essa lei que instituiu o Hercit permitiu o quê? A declaração voluntária de recursos, tá bem? A sua repatriação lícita. Então a gente não precisa mais ficar escondendo dinheiro lá fora no exterior. Ele declara voluntariamente a regularização, cumpre as condições legais, tá bem?
e traz o dinheiro, paga um X de tributo, paga o imposto e aqueles 4, 5 milhões que estão lá fora, paga um imposto pequeno, repatria o dinheiro e não perde, não tem confisco, não tem crime, gera a extinção da punibilidade, tá bem? Foi a chance que o legislador deu para pessoas que têm dinheiro ilícito no exterior, trazê-lo para o Brasil, reforçar as reservas cambiárias, pagando o imposto, gerando dinheiro para o fisco e regularizando a situação da pessoa. Sempre lembrando que o Hercit tem natureza jurídica ao fim do dia, né? De causa de extinção da punibilidade. Tá bom, amigos? Bom, são 10h33, eu comecei 10h02, 10h03, acabei 10h33, tá bem? Amigos, vejo vocês no próximo bloco. Hoje eu gravei a aula de crimes contra a ordem tributária naquele módulo lá do CERS, de legislação penal especial, que damos aula eu, Fábio Roque, Rogério Sanches, Marcelo Zeda, também, e outros professores, somos 5 ou 6. Hoje eu gravei a aula dos crimes contra a ordem tributária. Quer ficar fera em lei especial? Vá lá no site do CERS e está lá o módulo de legislação penal especial, sempre com profundidade, com dogmática. Um abraço para o Heitor, tá bem? Para quem perguntou, o meu livro é edição nova, deixa eu pegar ele aqui, a nova edição, isso aqui é 2016, tá? A nova edição, povo de Natal, um abraço. A nova edição vai sair em março, com a lei antiterrorismo e a lei de droga. Lembra o que eu faço então? Espera mais um mês, passa assim, ó. A vida não é um sopro, como dizia o Niemeyer, tá? Então, um mês passa rápido. Em breve estaremos com a nova edição. Creio eu que vai ficar com mais de 1000 páginas, tá? Mas serão 34 leis especiais com todos os informativos, várias questões de prova. A vocês um abraço, até o próximo encontro e tchau.